Meus irmãos, vamos começar a nossa oração, iniciando com uma página do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli e irmão José, com o título Espíritos Doentes. Na tua lida com as pessoas, não te esqueças que, na maioria das vezes, estarás lidando com espíritos doentes. Espíritos limitados na compreensão, com extrema dificuldade para assimilar o óbvio. Familiares que não te atendem os conselhos, amigos que concordam contigo, mas agem de maneira contraditória. Subalternos relapsos, chefes opressores. A imperfeição espiritual, sem dúvida, é doença da alma. Até que nos equilibremos interiormente, viveremos de recaídas. O que não raro interpretamos por má vontade, preguiça, rebeldia e indiferença nos outros, não passa de quadros patológicos que exigem tratamento. E com espíritos doentes, ninguém pode lidar estranhando reações ou ignorando feridas. Vamos agora à prece. Meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e agradecer a mais uma oportunidade de estarmos reunidos nessa live para aprendermos um pouco mais sobre os ensinamentos do nosso Mestre Maior. Agradecemos por escutar as nossas preces aflitas e por permitir que encontrássemos a solução para a pandemia que nos foi facultada por meio de vacina e que agora chega a todos os países do planeta. Agradecemos pela saúde, por nosso trabalho, por nossas famílias e pelos lares que nos protegem. Pedimos, Senhor, a sua divina proteção para os profissionais de saúde que bravamente estão na linha de frente dos hospitais, recebendo os contaminados com o Covid e fazendo o seu melhor. Pedimos também pelos moradores de rua, que não têm onde se abrigar e se proteger. Pedimos, Senhor, que conforte o coração daqueles que estão sofrendo em casa, nos hospitais e nas famílias e das famílias que perderam seus entes queridos. Fica conosco, Senhor, que a sua proteção divina ampare a todos nós presentes e também os ausentes conectados com o coração. Que a espiritualidade amiga do nosso CPAC continue trabalhando a nosso favor, nos oferecendo conforto e ânimo a cada encontro. Que assim seja. Amém. Meus amigos, nesse encontro nosso de oração CPAC, nosso objetivo é conversarmos sobre a prece seguido de uma prece pela instituição. Nós gostaríamos de dar um destaque na nossa explanação sobre a prece de hoje para o poder da prece. E estamos nos baseando em duas obras. Uma delas é o Livro da Prece, Estudo e Técnicas para Tornar a Sua Oração Mais Eficaz, de Lamartine Palhano Júnior, da publicação da La Chatre. E a outra obra é o livro Depois da Morte, de Leon Denis, especificamente o capítulo 51, intitulado A Prece. Nessas duas obras, nos capítulos que nós procuramos estudar, nós procuramos o destaque que esses dois autores dão à prece sob o ponto de vista do poder que ela tem em nossas vidas. Como é que esse poder se estabelece? Primeiro, para que eu possa utilizar essa usina de forças, eu preciso exercitar a minha fé e a minha vontade. Esses são os dois elementos
que unidos fazem com que a minha prece seja eficaz, com que a minha prece tenha poder, a fé e a vontade. Mas ao lado disso, eu também preciso entender e praticar a prece. Então, alguns de nós pode ter alguma dificuldade, eu não sei bem como orar. Então, nós temos em O Evangelho segundo o Espiritismo uma coletânea de preces. Qual foi o objetivo de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, em colocar aqueles modelos de prece? Para nos dar uma ideia do que podemos dizer em cada contexto. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que falar exatamente o que está lá. Ali é para nos dar um treino, é a fase do treino, é a fase da ideia, que antecede a espontaneidade. Também temos nas sugestões de Leon Denis, aquela que ele diz o seguinte: vale a pena a gente parar, fazer uma concentração, fazer uma rápida meditação, pensar como foi o meu dia, o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, o que eu posso melhorar. E na minha prece eu incluir essa análise, essa autoanálise, pedindo sempre à divindade que o dia seguinte eu seja melhor do que o dia de hoje. E, finalmente, para nós termos uma noção desse potencial, nós temos que pensar que está sendo mais do que comprovado por diversos espíritas, através de reuniões mediúnicas, de médiuns que têm capacidade de enxergar a ação da prece, além de várias obras já publicadas que explicam como é o mecanismo da prece, que não existe prece sem resposta. Quando a gente emite um pensamento em direção à divindade, com a força da nossa vontade e da nossa fé, a divindade nos trará a resposta daquilo que precisamos. E é importante entendermos que Deus é justiça, mas também é bondade. Eu não posso receber o que eu não tenho condições nesse momento, seja porque não vai ser o melhor para mim, seja porque eu não tenho mérito para receber aquilo, ou alguém por quem eu esteja pedindo determinada coisa. Eu tenho um familiar doente, oro muito para que ele fique bom e ele desencarna, estava na pauta do meu familiar desencarnar. Mas então a minha prece foi em vão? De maneira alguma. A minha prece beneficiou esse espírito que estava para desencarnar, dando-lhe calma, dando-lhe esperança, dando-lhe a certeza de que ele está sob a proteção de Deus. E facilitou, sem sombra de dúvida, o seu processo de desencarnação. Então, toda a prece é respondida. E nos fala Leon Denis numa linguagem muito interessante, quando ele diz assim: a potência soberana não só representa a justiça, ela é também bondade imensa, infinita e caritativa. Ora, por que não obteríamos por nossas preces tudo o que a bondade pode conciliar com a justiça? Podemos pedir apoio e socorro nas ocasiões de angústia, mas somente Deus pode saber o que é mais conveniente para nós. E na falta daquilo que lhe pedimos, enviar-nos-á proteção fluídica e resignação. Então, vamos exercitar sempre com vontade na hora da prece. Nos diz Leon Denis, em seu capítulo, A Prece do livro Depois da Morte, que se a gente não está com vontade de orar, a gente não deve orar. Não devemos orar por obrigação. Essa prece não tem força. Devemos orar sempre com vontade, com fé. Não precisa ser longa, não precisa ser de palavras complicadas, ela tem que ser espontânea e nós temos sempre que imaginar que do outro lado desta prece existem espíritos bondosos recebendo as nossas orações e as atendendo em nome de Deus. Com isso, meus irmãos, convido a todos a começar uma prece pelo CPAC. Senhor Jesus, querido divino benfeitor de nossas vidas, estamos aqui reunidos uma vez mais
nesse nosso encontro de oração, com o objetivo de envolvermos a nossa casa ao CPAC, rogando, Senhor, que essa instituição atinja as finalidades para as quais ela foi instituída um dia, Senhor, no plano espiritual muito antes do plano material. Que sejamos dignos do trabalho em Teu nome, Mestre, e recebamos força, coragem, perseverança em tudo aquilo que nos propusermos a fazer. Que façamos o nosso melhor, Senhor. Nesses tempos de provação, queremos envolver nossos irmãos que passam por problemas, por dores, por provações. Que cada lar, cada família seja envolvida, Senhor. Que os tarefeiros se sintam renovados nesse movimento de prece, a fim de que nós, todos os dias, Senhor, tenhamos a certeza do Teu amor acompanhando nossas horas, secando nossas lágrimas, dando-nos as mãos, Senhor. E nesse momento, Mestre, todos nós faremos uma grande confraternização, porque vamos abrir a porta de entrada do CPAC. Vamos subir as escadas e eis que lá na frente, nos aguardando de braços abertos, está o Senhor com Teu sorriso, com Teu olhar, com Teu magnetismo, a nos dar as boas-vindas, Senhor. E ao subirmos a escada e sermos recebidos por Ti, o Senhor nos mostra o caminho do salão, para onde todos nós nos adentramos. E ali, Senhor, fazemos uma grande roda, nós, os encarnados, e ao nosso lado, todos os companheiros do plano espiritual que trabalham em Teu nome, Senhor. Igualmente os assistidos de nossa casa ali estão. E contigo, Mestre, fazemos uma oração a Deus de gratidão por essa confraternização, por esse momento, por essas alegrias que nos revigoram, que nos renovam, que nos fortalecem. Muito obrigada, meu Deus, pela bênção desta imensa confraternização chamada CPAC, que sob as bênçãos de Jesus laboram em Teu nome. Muito obrigada, Mestre Jesus, por aqui estarmos e por Tua proteção. Que assim seja, Senhor.